Queridos irmãos, eu quero, antes de mais nada, louvar a Deus pela vida de cada um que esta noite se faz presente aqui, aqueles que presidem, que são dignos de dupla honra, né? Que o Senhor possa continuar abençoando o ministério de cada um dos irmãos, concedendo muita sabedoria, muita graça, para viver a excelência daquilo que Deus os chamou para viver. Deus é fiel, é na coletividade, né, que nós vivemos coisas excelentes. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, nós fizemos menção do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, e a partir do versículo 12, existem alguns conselhos, a epígrafe da minha Bíblia, né? Ela fala conselhos finais, que falam concernente à obra de Deus, no sentido pessoal, no sentido coletivo, mas principalmente ligado ao propósito de vida de cada um de nós diante daquilo que é o nosso chamado na casa do Senhor. E ele inicia a partir do versículo 12, aconselhando, pedindo para que os irmãos tenham em grande apreço os irmãos, os pastores ou aqueles que presidem, que trabalham entre os irmãos, que exortam, que admoestam, que essas pessoas elas tenham da igreja a máxima consideração com amor, por causa do trabalho que executam. Perceba a orientação de Paulo acerca da posição que temos que ter concernente àqueles que presidem sobre nós, seja no sentido geral, os que presidem sobre nós como liderança nacional, estadual, os que presidem sobre nós como liderança campo, pastor Roberto, pastora Maria, os que presidem sobre nós como liderança congregação, aquele que está presidindo, admoestando mais de perto aqueles que fazem parte do rebanho. Essas pessoas, elas devem ser tratadas com muita consideração, com muito cuidado, né? Porque Deus as colocou ali. Olha como isso é importante. Cuidado que eu tenho que ter diante daqueles que Deus colocou para presidir sobre a minha vida. Porque o diabo, irmão, ele luta de todas as formas para desvirtuar os propósitos de Deus no sentido igreja. E ele luta pesado mesmo. Se tem alguém apresentando, por exemplo, uma imagem negativa de qualquer um dos que estão aqui em cima do altar, da pessoa daqueles que lidera sobre nós, e alguém traz uma mensagem negativa, pode colocar a mão, tem demônio, é obra do diabo. A intenção dele é enfraquecer a obra, trazendo circunstâncias para gerar desconforto das pessoas que são lideradas com aqueles que lideram. Se você não gostar de mim, você vai para o inferno. Que é isso, pastor? Mas a Bíblia manda a gente ter paz com todos, amar até os inimigos. Se você não amar o seu pastor, é melhor você pedir perdão para ele e trocar de igreja. Por quê? Você precisa estar em paz, você precisa estar bem. E tudo que leva a uma situação de conflito é maligna, é diabólica. Pula fora, irmão. Só vai trazer prejuízo para a pessoa que ela quer ser, que o diabo quer envenenar. Você está entendendo isso? Que é isso, pastor? Bem-estar no reino de Deus. Nós estamos debaixo de um governo.
Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que até os pardais, irmão, Deus dá conta de quem vai ficar vivo, de quem vai partir a questão, e os cabelos da nossa cabeça, a Bíblia diz, Deus sabe até quantos cabelos nós temos, mostrando o controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. O Salmo de número 11, versículo 4, fala que os olhos do Senhor examinam os filhos dos homens. Deus está observando a cada um de nós na particularidade, e está governando e presidindo sobre nós. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Agora, bem verdade é que Ele, estando no controle, estando, vamos colocar na minha linguagem aqui, inteirado de todas as coisas, Ele dá liberdade, Ele dá livre-arbítrio para as pessoas tomarem as decisões. Deus orienta, Deus exorta, Deus direciona, mas tomar a decisão de comer ou não o fruto fica a cargo de Eva. Vai muita gente chegar diante do Senhor dizendo: fiz isso e fiz aquilo, mas sabia que estava fora do centro da vontade do Senhor, porque se comportava errado. E Ele vai dizer: eu não conheço vocês. Mas espera aí, tem alguma coisa errada? Eu estou pregando nas praças, eu estou dirigindo trabalho, eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo aquilo outro. Não, vocês estão debaixo de pecado. Deus está no controle de tudo, mas Ele deixa o homem fazer uso do livre-arbítrio, e Ele dá oportunidades para os homens se posicionarem, se consertarem. Escuta, olha para mim, as coisas não são do seu jeito, as coisas são do jeito de Deus. O que você acha não vale nada diante da Bíblia. O que a Bíblia diz é o que Deus quer que seja inteirado da igreja. Vai passar céu, vai passar terra, a palavra de Deus é infalível e ela não muda. Então eu tenho que ficar com o que a Bíblia ensina, com o que a Bíblia orienta. Eu preciso cuidar bem, ter máxima consideração. O que é máxima consideração, pastor? Fazer tapioca, levar coalhada. Estou brincando, né, irmão? É respeito, é considerar, saber quem é. Opa, peraí, para. Pelo amor de Deus, não traga maldição para minha casa, não. Você está falando de um ungido do Senhor, está falando de uma ungida do Senhor. Eu não quero para minha casa, não. Vamos mudar de assunto. Vamos falar da final que vai ter. Vamos falar que o Fortaleza está né? Você nem se ganhou não. Está indo para a final. Vamos falar da final do Fortaleza. É melhor, irmão. Vamos para. Não é Paraguai, não é Paraguai. Estou informado demais, né? Louvado seja Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Admoestem os que vivem de forma desordenada. Que é isso? É oportunidade. Você está errada, não faça isso. Eu faço, te vira com Deus então. Mas eu estou orientando, não faça isso. Não faça isso. A Bíblia diz que aquele que muitas vezes repreendido e endurece a cerviz, sobre ele virá repentina destruição. Está sendo exortado, admoestado, mas não se converte, mas não toma a atitude certa. Aí é o papel da igreja: console os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos. Veja se alguém está faltando na igreja, façam visitas para aqueles que estão desanimados. Vai atrás de alguém, ganhe uma alma para Jesus. Se preocupe com alguém da sua congregação. Se a igreja tomasse a posição que ela deveria tomar, nós teríamos dificuldade em nossas congregações, nós teríamos dificuldade na sede,
que é o papel da igreja? A orientação de Paulo para a igreja. Está falando para quem? Para a igreja. Não é para o pastor simplesmente, para a igreja. Console alguém, admoeste alguém, ajude alguém, estenda a mão para alguém, visite alguém, ajude alguém a chegar na casa do Pai. Amparem os fracos. Tenham cuidado para ninguém retribuir mal com mal. Vou descontar. Espírito de vingança. Se colocar a mão, cai. Não pode. É ação maligna. A gente tem que ter paz, quanto não retribuir mal por mal. Pelo contrário, procura sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam alegres. Regozijem, estejam alegres. Amanheça o dia dando um sorriso. Quem amanhece o dia aqui dando um sorriso, levanta a mão. De verdade. Porque eu amanheço o dia, quando eu me olho no espelho, eu dou um sorriso para mim mesmo. Me alegro logo de manhã comigo mesmo. Se alegrando. Verdade. Libera endorfina. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. E em tudo dei graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Orem sem cessar. Deus está no controle de tudo. Tudo está debaixo do governo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A igreja é um órgão estabelecido pelo governo de Deus. Alguém está me entendendo? A igreja é um órgão estabelecido pelo governo de Deus. Deus está trabalhando aqui. Estabeleceu a igreja, constituiu as lideranças, e nós estamos sendo trabalhados por este governo, por este controle. O crente vive à luz do governo de Deus. As regras estão nas nossas mãos, que a Bíblia é sagrada. Então o crente vive à luz do governo de Deus. E como é que Deus estabelece? Como é que eu sou direcionado para seguir as diretrizes desse governo, desse controle? Afinal de contas, eu quero viver o que Deus projetou para mim viver, quando eu ainda estava no embrião. Tenho falado isso nesses dias hoje, então, para a marcha lá, em favor da vida, contra o aborto. Estava ainda sendo informe, e Deus já estava escrevendo a minha história. Deus já estava estabelecendo sobre a minha vida um propósito, um projeto. Mas muita gente vai passar e não vai viver o projeto de Deus, não vai entrar dentro dos trâmites do governo de Deus, porque vai desperdiçar a oportunidade. Alguns rejeitam declaradamente. Mas eu estou ensinando ou ministrando aqui a igreja, e a igreja está debaixo deste governo. Há um projeto estabelecido por Deus, direcionado à minha vida. E como é que eu sei isso? Como é que eu vivo isso? Irmão, essa orientação aqui de Paulo não é para a liderança, simplesmente é para a igreja. Olha, por favor, eu peço que vocês, com insistência, em nome do Senhor, que essa carta seja lida para todos os irmãos. Todos os irmãos precisam ouvir a leitura dessa carta, saber o conteúdo dessa carta. A orientação dele é: orem sem cessar. Orem sem cessar. A oração, ela nos faz discernir o que o governo de Deus tem estabelecido sobre as nossas vidas. Não existe igreja
Sem oração, você entende isso? Sem oração não tem igreja. Sem oração não tem igreja. Tão sério, tão importante. Sem oração não tem ministério. Não tem ministério sem oração. Sem oração não tem direcionamento. Sem oração não tem visão. Sem oração não tem unção. Sem oração não tem autoridade. Sem oração não tem crescimento. A igreja vive dentro de um propósito do governo de Deus, que é estabelecido através da oração. Sem oração as coisas não funcionam. Sem oração não tem santidade. A palavra nos santifica, mas a oração nos dá sensibilidade. Eu ouvi uma frase que eu achei interessante. O crente que ora, eu estou falando de oração, deixa de pecar. O crente que peca é tendencioso, deixa de orar. O pecado afasta as pessoas de Deus. Então eu preciso orar. Isso é uma questão de vida ou morte. Isso é uma questão de necessidade. Você precisa sair 4h15 da manhã para ir trabalhar. Você precisa acordar e fazer as suas obrigações, seja em casa ou seja no trabalho secular. Você sabe que a sua vida depende disso, da sua responsabilidade, do seu comprometimento, do seu compromisso com aquilo que você entende que você foi chamado para fazer, ou que você está inserido para fazer. E não é diferente com a oração. Por isso a orientação: orem sem cessar. No nosso relacionamento com Deus, nada é mais importante do que a oração. Eu vou repetir: no meu e no seu relacionamento com Deus, nada é mais importante do que a oração. Você precisa despertar para isso. Até para levantar os ceifeiros da seara, Jesus disse: olha, vocês têm que orar. As coisas não vão acontecer do nada, não. Vocês têm que orar e pedir ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a seara. Seara é grande, poucos são ceifeiros, e os ceifeiros só vão aparecer se você orar. Irmão, mas está falando é de oração mesmo. Não é fácil não. Não é fácil não acordar 4h pouco da manhã, sair para trabalhar numa fábrica, numa pressão, e o camarada em cima, embora e vai, e aquela coisa, nem sei como é lá, né? Eu estou entendendo aqui que tem uma pressão, e que alguém tem que produzir, e que tem que produzir, e vamos que vamos, porque senão teu emprego está em risco, e você vai ter que se submeter àquilo que está determinado, e você tem que cumprir as regras que estão determinadas, porque senão você perde a oportunidade. Assim é com a oração. Tem muita gente perdendo a oportunidade, porque está em falta com o seu relacionamento com Deus. E no relacionamento de Deus com a igreja, nada é mais importante do que a oração. A oração faz toda a diferença. Olha, em Êxodo capítulo 3, versículo 7, é bem conhecido, eu vou fazer menção. Diz assim: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor, e ouvi a sua oração, por isso eu desci a fim de livrá-lo. 400 anos eles estão ali no Egito. 400 anos estão em uma zona de conforto.
Aí agora a situação apertou, apareceu um faraó que não conhecia José, e de repente o negócio ficou mais pesado, ficou mais complicado, e alguém entendeu que precisava pedir ajuda para Deus, e começaram um colocando o outro para orar, e enfim, agora o povo está sofrendo e está orando, e por causa da oração desse povo, a Bíblia diz: por causa disso eu desci a fim de livrá-lo. Eu vim em uma resposta de uma oração, eu vim trazer resposta para quem clamou a mim. A oração movimenta a mão de Deus. Você quer ver alguma coisa acontecendo? Ore, ore, ore. Olha o que a oração fez, promoveu libertação. Enquanto eles não oraram, estava tudo tranquilo. Enquanto eles não oraram, o cerco apertou, a aflição chegou. Mas quando eles começaram a orar, começaram a clamar, Deus desceu para promover resposta. Você não pode, mas Deus pode. Você não faz, mas Deus faz. Você não tem, mas Deus tem. Deus está dizendo: clama a mim, e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aprenda a entrar na presença de Deus em oração. Se você orar, você vai viver o sobrenatural de Deus. Você crê nisso? Oh, aleluia! Bendito seja Deus. Se você está feliz, você tem que orar. Você está feliz, você tem que orar. Não, você está triste, você tem que orar. Se você está feliz ou triste, não importa, você tem que orar. Você não está com vontade de orar, você tem que orar. Mesmo que você não esteja com vontade de orar, porque tem dia que você não amanhece com vontade de trabalhar, você não amanhece com vontade de arrumar a casa, você não amanhece com vontade de fazer almoço, mas você vai fazer. Mesmo que você não tenha vontade, você tem que orar. Está tudo dando certo, então você tem que orar. Está dando errado, você precisa orar. Alguém está me entendendo? Diga glória a Deus. O céu está aberto, então você aproveita, tem que orar. O céu está de bronze, eu estou dizendo para você continuar em oração, continuar clamando, continuar buscando, continuar pedindo. Vai chegar uma hora que Deus vai te surpreender pela tua perseverança em estar em oração na presença dEle. Você não está vendo nada acontecer ainda. Deus me mandou aqui para dizer: continua, 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 continua. Eu vou te surpreender. Isso é para quem ora, né? Que a gente quer orar e quer ver as coisas já. Eu estou com 15 dias orando, isso apareceu, foi problema, e apareceu, foi mais luta. Deus está juntando tudinho para entregar um pacotão no fim do ano. O Charles dizia isso, né? Está juntando tudo para entregar num pacotão no fim do irmão. Olha, foi pregado domingo. Se você não parar, meu irmão, o que você vai viver vai ser surpreendente. Se você não parar de orar, você vai ter experiências que nunca teve antes na sua vida. Ora sem cessar. Tenta ficar ligado o tempo máximo que você puder ficar ligado com Deus. Não vai haver mudança se você não orar. Não vai haver mudanças se você não orar. Existem coisas que dizem respeito a nós particularmente. Pastor, ora por mim, amém. Eu estou orando por você todos os dias. Mas entenda, Deus está querendo um negócio com você em particular. Então ore você também. Se você não orar, não vai ter mudança. Se você não orar, a porta não vai se abrir.
Se você não orar, você não vai ser batizado com o Espírito Santo e não vai falar em línguas. Se você não orar, você não vai ter interpretação e também não vai entregar a profecia. Se você não orar, não vai acontecer milagre. Se você não orar, não vai ter salvação de almas. Se você orar, a história vai mudar. Se você orar, o céu vai se abrir. Se você orar, você vai viver as maiores experiências necessárias para você viver nesse tempo. A pergunta é: você está orando? A Bíblia está orientando: orem sem cessar. Você está orando? O crente não deve fracassar na sua vida de oração. Vou repetir também essa frase. O crente não deve fracassar na sua vida de oração. Para quê, pastor? Para não fracassar nas demais áreas da sua vida. Sabe por que tem alguém fracassando em alguma área? Porque está faltando oração, está faltando intimidade, está faltando relacionamento, está faltando profundidade, está faltando fome, está faltando sede, está faltando paixão pela presença dele. Eu falei outra feita aqui. Eu digo para Deus: Senhor, não deixa, nunca, não deixa. Me leva se for necessário, mas não deixe que eu perca a satisfação de estar na tua presença. Porque oração não é penitência, não é fardo pesado, ao contrário. Você pode passar 1, 2, 3, 4 horas orando e você não vai ficar fadigado. É incrível. Você não termina dizendo: ai, estou todo quebrado e passei 4 horas orando. Mas passou 4 horas orando na academia. Oração não fadiga, precisa ser uma satisfação. Crente não pode fracassar com a sua vida de oração. Obreiro não pode fracassar com a sua vida de oração. Se você foi chamado para ser obreiro e é um fracasso na sua vida de oração, você está sendo irresponsável. Pastor, é porque está difícil. Enfrenta, irmão, aguenta, paga um preço, invista, arruma tempo e fala com Deus: Senhor, me dá graça, Senhor, me dá unção, Senhor, me dá alegria, Senhor, me dá gozo, Senhor, Espírito Santo, flua de dentro de mim. Vai, trava essa batalha, mas não se entregue a ter uma vida sem oração. Não fracasse naquilo que Deus te deu a oportunidade de você viver no relacionamento com Ele. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu tenho que orar. O diabo não tem medo. Você ouviu isso? Pregadores falavam muito. O diabo não tem medo da oratória de alguém. Fala bem. Da eloquência de alguém. A eloquência vai dar lugar na terra. Me dá lugar. Está com 15 dias que não ora. Aí pega o microfone e aí vai a eloquência. O diabo não tem medo da eloquência de ninguém. Entenda, eu não estou dizendo que os irmãos não oram. Estou falando o entendimento que eu preciso que os irmãos tenham. O diabo não tem medo da oratória de alguém. O diabo não tem medo da roupa bonita de alguém. O diabo não tem medo das postagens que são colocadas nas redes sociais da vida. O diabo não tem medo de uma voz bonita, de alguém bem apresentado, de alguém bem afinado. Não. O diferencial está na oração.
A ameaça para o diabo é quando você entra dentro do teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e começa a orar. Quando você começa a orar, toda a artimanha do diabo começa a ser dissipada. Você está orando, deixa o diabo espernear, vai ficar doido do cabeção e não vai poder, não vai poder tocar na tua vida, não vai poder tocar na tua vida. Não é porque você é bom, não é porque você é o melhor, mas é porque você está na presença de Deus. E se você entra na presença de Deus em oração, tudo que é contrário à vontade de Deus é dissipado. Só vem o que Deus permite. O segredo é orar. A orientação de Deus para a igreja, através da vida do apóstolo Paulo, é: orem sem cessar, orem o tempo todo, orem o máximo que vocês puderem, nessa última hora da igreja na terra, nesse último momento que estamos vivendo, que antecede o arrebatamento da igreja. A investida do diabo é para tentar dispersar os eleitos do Senhor. Se levantou contra a sua vida, porque é arma do adversário. Mas se você está em oração, na presença de Deus, não vai te atingir. O mal não chega na tua tenda. Pode até cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, e você que está na presença de Deus, continua de pé, porque está em oração. Oh, irmão, como é importante. Aleluia. Não despreze as profecias. Tem que ter profecia, palavra acima de tudo. Mas Deus ainda tem mistério com a igreja. A igreja continua sendo igreja. Nós falamos há pouco tempo e eu vou repetir: alguns estão sendo incomodados por Deus, porque Deus quer levantar nessa última hora homens e mulheres comprometidos com o mover do Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. Entra na dimensão, vaso. Você tem tudo para ir longe, você tem tudo para crescer, você tem tudo para ser uma tocha acesa nas mãos de Deus, e está embaraçado com os negócios desta vida. Está esperando o quê? Você não precisa passar por uma situação difícil para tomar posição. Acorda nessa noite. O Espírito Santo está te cutucando e está dizendo: é com você, é com você, é com você. Eu te chamei, eu te escolhi, eu vou te ungir, eu vou te encher, eu vou te usar. É com você, é com você, é com você. Pode dizer comigo: eu estou no último banco. Deus te viu aí no último banco. Pastor, nem sabe o meu nome. Deus sabe o teu CPF, o teu RG, o teu endereço. Quem está te chamando está dizendo: te quero na minha presença, quero te revelar o oculto e o escondido, quero te fazer um instrumento em minhas mãos. Eu quero você, eu quero você, eu quero você. Ah, se a gente pudesse entender isso. Estou encerrando, vamos orar. A gente pensa que a vida é isso aqui. É não. Isso aqui vai se acabar já já. Olha os sinais aí, meu Deus. Isso aqui vai se acabar já já. Paulo diz: olha, examine todas as coisas, retém o que é bom, aparte-se de tudo que é aparência do mal, tudo que te coloca
em detrimento, tudo que mancha o teu testemunho, tudo que faz as pessoas falarem mal de você. Vigia com o que você está fazendo, com teus relacionamentos, com as tuas amizades, com as tuas vestes, com as tuas postagens. E o mesmo Deus de paz vai santificar vocês em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que o chama, Ele vai fazer. Aleluia. O despertamento que Deus colocou, a chave, às vezes que eu de falar o tema, a chave para abrir as portas do milagre, da bênção familiar, da bênção conjugal, da bênção ministerial, a chave que vai abrir a porta do teu crescimento, a chave que vai abrir a porta dos dons, a chave que vai abrir a porta do milagre é a oração. Deus está colocando essa chave na mão da igreja. Eu quero ver você crescer, eu quero ver você viver o sobrenatural de Deus, eu quero me alegrar com Deus te usando. Eu não tenho ciúme, não tenho dificuldade com ninguém que queira que Deus faça crescer. Eu peço para Deus fazer isso. Eu disse: Deus, se tem alguém com mais potencial, com mais envergadura, não sei, e de repente se ele vier para cá e aqui vai crescer mais, então o Senhor pode mandar para cá, me leva para qualquer lugar. Eu quero ver a obra crescendo, o reino crescendo. Se é eu, me capacita. Se é eu, me dá unção. Se é eu, me desperta. Eita glória. Fica de pé, irmão, estou sentindo Deus na casa. Migori badasi kalai sederi deke naro barada kalabara daba sederi deke onderi aresida. Ah, meu Deus, swing que lo baradari na vareda xandara balabara da cara. Oi, irmão, estou sentindo Deus na casa. Que Deus se desperte, que Deus se levante.